Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom, meu irmão. Você pode sentar, querido. Boa noite a todos. Que você já tenha sido abraçado pela graça e paz do Senhor. Amém? Você que chegou aqui, você vai sair diferente. Você que chegou nesse lugar, você vai sair diferente, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu tenho certeza, você que também está nos acompanhando, baixa um pouquinho o retorno, por favor. Você que está nos acompanhando no online, eu tenho certeza absoluta que você também está sendo aí ricamente abençoado com essa nossa transmissão. Você já foi abençoado com louvor, você já foi abençoado com a adoração, você já foi abençoado com a palavra inicial, mas o nosso Deus é Deus de abundância, é Deus do mais, né? E a palavra do Senhor que será ministrada agora, eu tenho certeza que ela vai encontrar lugar no seu coração, né? O tema na verdade, eu preguei na quinta-feira. Na quinta-feira eu preguei e comecei a trazer uma palavra que falava sobre vida abundante. E eu coloquei o seguinte tema: caminhando na terra da promessa, né? E a gente vai dar uma continuidade. Já virou uma série. Quem diz amém? Caminhando na terra da promessa. Porque está aqui o deserto de onde o povo saiu do Egito. O povo caminhou 40 anos rumo a uma terra que mana leite e mel. É sair do deserto e ir para a terra da abundância. Quem diz amém por isso? É sair do deserto e realmente ir para a terra da abundância do Senhor. Por isso que o Senhor está trazendo essa palavra tão direcionada para mim e para você. Porque essa é a vontade de Deus para você. Que você possa caminhar aí rumo aí à terra da promessa, mas não da forma como você saiu. Um mover, um transformar de Deus está acontecendo no meu coração, no seu coração, para que nós possamos sim desfrutar tudo aquilo que Deus tem. Caminhando para a terra da promessa, caminhando na terra da promessa é o tema da série. E o tema dessa mensagem é o seguinte: quando o impossível se torna realidade. Você crê nisso? Você diga assim: quando o impossível se torna realidade. Porque meu irmão, é assim que muitas vezes Deus faz na nossa vida. Aos nossos olhos, algo que é impossível, aos nossos olhos é algo que não tem mais jeito. E há uma intervenção divina e muda toda a história. E muda toda a história. Quem sabe o seu impossível que você está vivendo, quem sabe é um diagnóstico médico que você recebeu. Quem sabe o impossível que você vive hoje é uma perda financeira que levou você a quebrar nas suas finanças, na sua empresa. Quem sabe foi uma notícia que você recebeu, foi a perda de alguém que você amava e você achava que não tem mais como caminhar. Deus, Ele está trabalhando nesse lugar, Ele está trabalhando através dessa palavra para transformar o seu futuro, para transformar a sua vida. Essa é a palavra de Deus, não é palavra de homem, é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a nossa realidade. A palavra de Deus é poderosa para mudar a nossa história, aleluia. Por que eu chamei essa palavra de quando o impossível se torna realidade? Eu vou ter que posicionar você aqui na história que a maioria dos cristãos conhecem. A maioria daqueles que servem a Deus conhece, que foi quando o povo de Deus foi liberto do Egito e o povo estava caminhando rumo à terra prometida. Tem que saber dessa história, tem que saber entender o contexto que a gente vai ler daqui a pouco. Deus, ele envia 10 pragas que recaem sobre todo o Egito, menos na terra onde os hebreus estavam. A água transforma em sangue. Todos os egípcios tiveram as águas transformadas em sangue, mas o povo de Deus, o hebreu, a água era perfeita. A praga dos piolhos chegou em todo mundo, né? Naqueles que tinham cabelo. Tá? Mas dos hebreus, mesmo cabelo com barba, não teve piolho. As rãs chegaram na casa das egípcias, não chegaram na casa das hebreias, né? E assim por diante. Atingiu o povo do Egito, mas não atingiu o povo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é fiel para cuidar do seu povo. Deus, ele continua sendo fiel. Depois das 10 pragas, o povo vai ser liberado do Egito. Faraó, depois da grande perda, juntamente com todos os primogênitos do Egito, depois daquela 10ª praga, o povo sai do Egito e o povo vai caminhar. É interessante que Êxodo vai dizer que o povo, no começo, ele marchava, né? Era como se fosse uma marcha triunfante, de alegria, porque Deus Deus havia ouvido o clamor de um povo que clamava há mais de 400 anos, e agora o povo está liberto.
Só que quando o povo caminha algum tempo, que ele chega diante do Mar Vermelho à frente, montanha do lado, montanha do outro, Faraó manda o exército arrependido por ter deixado o povo sair, por ter deixado o povo embora, e ele manda o exército para quê? Para dizimar o povo. Para dizimar o povo. É interessante essa história. Êxodo capítulo 14 vai falar sobre essa história. Uma história que foi totalmente mudada, que realmente o milagre do Mar Vermelho ele acontece e o povo atravessa a pé enxuto. Ali foi um milagre de Deus, foi o impossível que se tornou realidade. Né? O impossível que se tornou realidade. E Deus ele tem feito impossíveis para o seu povo se tornar realidade. Porque é assim que nós vivemos, é assim que o povo de Deus vive. Só que chegou uma hora que o povo estava ali na frente do Mar Vermelho, o povo estava ali e não sabia o que iria acontecer, porque o exército faraó estava vindo, o povo começa a murmurar, né? Você vai ver que o povo também começa a orar, é interessante essa parte, que a gente só vê a parte da murmuração, mas o povo ora. Aí Êxodo 14 vai explicar tudo isso daí, deixar bem claro. E ali Deus dá uma ordem para Moisés, onde o Mar Vermelho ele é aberto e o povo vai atravessar a pé enxuto. É interessante tudo isso daí, porque quando a gente vê assim a história de providência de Deus em meio ao povo, a gente pode pegar como exemplo, na introdução dessa mensagem, a própria história de Moisés. A própria história de Moisés é um exemplo de providência de Deus sobre a vida daquele homem. Porque entenda bem, antes de Moisés ser o capitão do povo, antes de Moisés até fugir para o Egito, fugir do Egito por ter matado um egípcio, é interessante quando você vai ver, desde o nascimento de Moisés, você vê a mão de Deus. Desde o nascimento daquele homem. No tempo que Moisés nasceu, o povo hebreu estava multiplicando muito, estava crescendo muito. E o faraó da época dá uma ordem para 2 parteiras dos hebreus. O nome dessas mulheres está registrado em Êxodo capítulo 2. É fantástico essa história, é só um pedaço. Sefrá e Poá, 2 parteiras. O faraó chama as 2 e diz assim: quando uma mulher hebreia tiver um filho, se for menina, deixa viver. Se for menino, afoga no Nilo. Os meninos que nascerem dos hebreus, você vai afogar. Receberam a ordem, só que a Bíblia nos diz que elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus. Elas não afogaram nenhum menino hebreu. Nenhum. E é interessante que você vai ver o seguinte: a Bíblia vai dizer que Sefrá e Poá, elas constituíram família e foram felizes. Sabe por quê? Porque elas honraram a Deus. Elas honraram a Deus. Moisés, aí a história, o menino Moisés nasce, a sua mãe com a sua irmã, a irmã de Moisés, faz lá o Moisés é fogo, né? Fez o cesto, colocou piche, né? Cobriu, mandou descer ela, colocou no Nilo para descer, onde exatamente a filha de Faraó estava tomando banho. Quando para aquele cestinho, que aquela mulher egípcia vê uma criança, ela toma aquela criança para cuidar. Era Moisés. Olha a providência de Deus, olha a providência. O que era, aos olhos dos homens, impossível, um neném hebreu, foi criado no palácio do Egito. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha uma providência. O livramento chegou para que a providência de Deus para com o povo se cumprisse. Para que realmente o povo pudesse adentrar a terra da promessa e viver algo que eles achavam que era impossível. E Deus torna real. Essa história, meu irmão, ela está sendo hoje contada mais uma vez para mim e para você, para que nós possamos gerar fé no nosso coração e tomar posse de toda ela. Toda ela. Quando o povo estava de frente ao Mar Vermelho, quando o povo estava de frente àquele grande mar, né? Tem um versículo de Êxodo 13:17, que você vai acompanhar comigo, que diz assim: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, diga assim, mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. O que é que esse versículo quer dizer?
Existia um caminho muito menor do Egito até a terra prometida, mas tinha que cruzar a terra dos filisteus. E Deus disse assim: é um monte de escravo, é um povo que não sabe lutar. Se eles passarem pela terra dos filisteus, vai ter muita morte, eles vão entrar numa guerra que eles vão perder e muitos vão se entristecer. Eles levam pelo caminho mais longo. Irmãos, olha só. Leva para um caminho mais longo para que o povo no deserto deixasse de ser escravo e se tornasse um povo guerreiro. Isso é a providência de Deus. Muitas vezes eu e você, a gente ora, a gente apresenta diante das nossas lutas, provações. Deus dá o livramento, Deus faz. Mas muitas vezes Deus está usando essa situação. Meu irmão, preste atenção, isso é real. Deus está usando essa situação para transformar o seu coração de um coração de escravo assustado no coração de um grande guerreiro que vai à guerra e enfrenta e vai dar glória a Deus depois. Você tem que entender isso. As situações da vida, meu irmão, a gente tem um olhar diferente. É o Senhor trabalhando em meu caráter, é o Senhor trabalhando em meu favor, é porque eu sei que eu vou passar por isso e vou sair melhor, e vou sair diferente, porque Deus está trabalhando em meu favor. Querido, lembre-se, Deus trabalha na vida daqueles que o servem. Jamais deixe que as provações apaguem isso do seu coração, ou fique aí nebuloso esse futuro. Não, Deus está trabalhando em nosso favor. Não é conversa não, isso é palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus, aleluia, aleluia, isso é a palavra de Deus. Êxodo 14:10, lê outro versículo comigo, diz assim: à medida que o faraó se aproximava, esse contexto é agora o povo na frente do Mar Vermelho, ligado? Beleza? À medida que o faraó se aproximava, o povo de Israel ergueu os olhos e entrou em pânico ao ver os egípcios os alcançando. Eles disseram: não havia sepulturas suficientes para nós no Egito. Ah, irmão, Deus já tinha dado livramento, Deus já tinha livrado, Deus já tinha feito com que 10 pragas não chegassem no povo, mas agora, diante dessa situação, que realmente era uma situação que traria medo e pavor ao povo, mas era para o povo o quê? Confiar em Deus. É por isso que, para entrar na terra, para caminhar na terra da promessa, e para que o impossível se torne realidade, escute, grave, anote, tire retrato aqui, mas não esqueça, para que o impossível se torne realidade, debaixo dessa palavra, número 1, guarde essa palavra, bora filho, número 1, não deseje voltar de onde Deus te tirou, para que você possa caminhar rumo à sua promessa. Para que você possa viver o impossível, entenda, não deseje voltar para onde Deus já te libertou. Isso é muito forte, irmão. Porque o povo disse assim: não tinha sepultura? Por que você nos trouxe aqui, Moisés? Não tinha nada lá no Egito, a gente podia estar lá de boa. Quem sabe, meu irmão, essa é a sua história. Deus te resgatou, Deus te libertou, Deus está te levando para um lugar onde Ele está trabalhando no seu favor. E muitas vezes, diante de situações adversas, você está doidinho para voltar para de onde você esteve. Não, irmão. Em nome de Jesus, que vontade é essa de voltar para um lugar de onde Deus já te libertou? Que vontade é essa? Como é que você quer que Deus faça o impossível se no seu coração você murmura diante das situações adversas, você reclama, você não tem uma palavra de ânimo, de fé, e sempre dizendo assim: quando eu não era crente, quando eu não ia para a igreja, quando isso, quando aquilo. Meu irmão, para com isso, Deus te libertou. Tem gente que tem vontade, e ainda hoje, Deus já libertou de um relacionamento abusivo. Você chorava, você sofria. Aí Deus faz com que trabalhe na sua história, você abandona esse relacionamento, mas nas suas crises você diz assim: mas era tão bom nada. Era tão bom nada, Deus está te levando a um lugar melhor. Tem gente que, meu Deus do céu, mas Deus já libertou de um emprego que não era nem um emprego, era quase uma escravidão. E você diz assim: mas tinha dias tão bons. Deus já te libertou. Tem gente que tem vontade de voltar aos velhos hábitos que vivia anteriormente.
E que esses velhos hábitos quase te matou. Deus já libertou você até de amizades que, em vez de extrair o seu melhor, extraiu sempre o seu pior. Para de querer voltar para um lugar de onde Deus já te libertou. Deus tem um lugar novo para você. Deus tem uma terra nova para você. Deus tem uma terra de prosperidade. Ele tem uma terra onde você verá o impossível dele acontecer na sua vida. Aplauda Jesus, meu filho. Tome posse disso. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está caminhando rumo à terra da promessa? Amém. Não vou desejar voltar de onde eu já fui liberto. Não. Novidade de vida, velho. É tempo novo de Deus para você. É tempo novo de Deus para a sua vida. É tempo novo de Deus para você. Para caminhar rumo à terra da promessa. Para que você possa ir viver o impossível, não volte para o lugar de onde Deus já te libertou, e guarde essa, a grande novidade. Sabe qual é? Ore. Ore. Você quer ir para o lugar onde o impossível se torna realidade? Ore. Escute, preste atenção. Êxodo 14, tem um versículo que vai nos dizer que é exatamente isso. Quando o povo olha para trás e vê que o exército de Faraó estava perseguindo, o povo vai orar a Deus. O povo vai começar a orar. É uma frase que tem no capítulo 14. Eu nem coloquei aqui nos slides. É uma frase que tem no capítulo 14. Olha, Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Que silêncio, que silêncio, que silêncio, que silêncio. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó dos israelitas, olharam e viram os egípcios que marchavam na direção a eles. E aterrorizados, foi o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, presta atenção, eles oraram. Primeira coisa que eles fazem, eles vão orar, está na Bíblia, só que a gente deixa daqui muitas vezes de lado. Aí depois, olha só, aí o versículo 11, disseram a Moisés, aí começaram a murmurar. Você está entendendo? Oram, aí depois está orando, olha para trás, vê aquela fumaça que o Senhor tinha ido para trás, vê aquele fumaceiro lá atrás, eram os carros de Faraó chegando, começaram a reclamar. Meu irmão, ou você ora, ou você murmura. Ou você ora de verdade e crê que Deus ele vai realizar o impossível, ou você murmura. Escolha. Agora deixa eu dizer para você uma coisa, viu? Sabe o que é murmuração? É adoração a Satanás. E oração é confiança em Deus. O povo, meu irmão, quer que as coisas aconteçam. Você está aí caminhando rumo à terra da promessa. Entenda que fé e pavor não tem como caminhar junto no seu coração. Ou você tem fé ou você se apavora. Você pode até se apavorar a princípio e depois, o pavor vai embora e a fé toma conta do seu coração. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai nos dizer, passamos por provações tão terríveis que a vontade que a gente tinha era de morrer. Preste atenção, mas ele vai continuar dizendo assim, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi tão bondoso conosco, que aquilo que estava no exterior não conseguiu permanecer no nosso coração e mudar a nossa fé. Sabe o que é isso? Quando as provações, quando as lutas, até quando o pavor ele bate a porta, ele pode até abrir assim a porta, mas você não vai deixar que ele entre, porque o seu coração ele é tomado pela fé em Deus. O seu coração é tomado pela fé. Querido, é por isso que a palavra para você é, quer chegar na terra da promessa, quer que o impossível se torne real, é uma vida de oração, é orar a Deus, não é orar 24 horas por dia, não, é estar no espírito de oração, ou seja, a oração habita no seu coração, você fala com Deus em todo instante, você está totalmente ligado no céu.
Você está trabalhando, mas está aqui. Deus, tem misericórdia. Senhor, me abençoa. Deus, cuida do meu filho. Deus, cuida da minha mulher. Senhor, faz isso. Senhor, em nome de Jesus, trabalha na minha vida. É você que está desse jeito. Ore a Deus. Ore a Deus. Eu tenho certeza que essa palavra está chegando para alguém. Não é novidade nenhuma. A oração precisa fazer parte da vida do crente. Aleluia. Eu oro e descanso. Diga assim, eu oro e descanso. Apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração, súplica e ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus, aí, não tem aí, mas o versículo continua, e a paz de Deus, que excede todo o coração, guardará a sua mente, e o seu coração em Cristo Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente ora e a gente crê em Deus, mesmo diante das situações mais difíceis, escuta, lembra disso, lembra o contexto, mar vermelho na frente, exército de Faraó vindo por trás para dizimar, para acabar com tudo, para não deixar nenhum hebreu vivo. Faraó estava morrendo de raiva do povo, sim. Aí o Senhor vai levantar Moisés, depois que o povo ora, depois que o povo reclama, aí Moisés vai dizer assim, olha que versículo fantástico, é o versículo 14 e 15, está aí, não tenham medo, olha a palavra, olha, igreja El Shaddai, essa palavra é para você hoje, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará, quando, irmão? Quando é? Hoje, quem tem fé recebe, velho. O Senhor lutará por vocês, tão somente, take it easy, calmo. Fique calmo, filho. Descanse no Senhor. Tão somente descanse. Vocês não já viram o que eu já fiz? Deus falando. Vocês não já viram que eu já dei livramento? Deus, que eu estou com vocês. Tão somente acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Recebi esse outro versículo aqui de Isaías 40, 31. Aqueles que esperam no Senhor renovarão, subirão com asas como águias. Eles correrão, não se cansarão. Eles caminharão e não desfalecerão. Acalma, ora, acalma e espera. Gostou? Diga para quem está do seu lado, ore, acalma e espera. Ore, acalme o coração e espera, aleluia. Quando eu estava fazendo essa palavra, eu li uma citação de Where is Ben? Bota aí, filho. Quando os recursos humanos acabarem, então os recursos do céu poderão trabalhar em nome daqueles que confiam. Isso é confiar. Isso é descansar. Isso é descansar. Isso é descansar no Senhor. Aí o versículo 15 diz: Moisés, por que você está clamando a mim? Já passou da hora. Diga o povo que marche. Diga o povo que marche. Para adentrar a terra da promessa e viver o impossível, não queira voltar de onde Deus já te libertou. Ore. E o terceiro, mova-se. Ande, filho, mova-se. 3, mova-se. Tá não? Misericórdia, Deus. Mova-se, caminhe, ande. Diga assim, caminhe. Esse é o 3. Que aí fui eu, aí eu deixei passar. Caminhe. Você vai orar e você vai caminhar. Porque tem hora para tudo, sim ou não? Tem hora para tudo, irmão. Tem hora de chorar, de lamentar. Até mesmo da gente entrar na nossa, né? Até mesmo a gente, nosso azedume. Mas tem hora de levantar. Tem hora de enxugar as lágrimas. Tem hora de confiar em Deus. E tem hora de caminhar. Porque a série é Caminhando na Terra da Promessa. É para a gente fazer a parte da gente. É para a gente fazer a parte da gente. Eu oro, agora eu vou caminhar. É isso, é fazer a nossa parte. Aleluia. Está na hora do povo caminhar.
está na hora de liberar perdão. Eita! Está na hora de liberar perdão. E não é por sentimento, porque é um mandamento. Está na hora de liberar perdão. Porque tem muita gente parada na caminhada da vida. Tem muita gente que estagnou, porque o coração é um peso só. O semblante já muda, porque a pessoa não sorri mais, agora é só aquela coisa sempre fechada. Bom dia por quê? A paz do Senhor. Está em paz não. E aí, está tudo bem? Não, pastor, pense. Provação, demônio. Que novidade é essa? Que novidade é essa? Nenhuma. Agora está na hora da gente caminhar, está na hora da gente perdoar. Irmão, olha, eu estou falando sobre perdão. Quando eu falo sobre perdão, é porque é a nossa decisão. É um exemplo para você. O perdão hoje está sendo um exemplo para você. É uma decisão. Olha, quem já ouviu falar aqui de Corrie ten Boom? Minha mãe, tenho certeza que ela ia levantar a mão. Corrie ten Boom, uma escritora holandesa. Escuta um pouco, ó. Corrie ten Boom escreveu um livro fantástico chamado O Refúgio Secreto, em português, O Refúgio Secreto. Deixa eu trazer aqui um pouco da história dela. Escuta essa. Ela relata isso. Ela, quando começou a Segunda Guerra Mundial, ela de descendência judia. Quando os alemães chegaram na Holanda, prenderam ela, juntamente com outros, prenderam ela, a irmã e prenderam o pai. Foram levados para um campo de concentração na Alemanha. Campo de concentração era, eu anotei aqui o nome do campo de concentração. O campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha. Gostou do meu alemão? Ravensbrück. E, com pouco tempo depois que eles chegaram, o pai foi assassinado. O pai foi assassinado, ficou ela e a irmã. Pouco tempo depois, a irmã também foi assassinada. Termina a guerra, Corrie ten Boom, juntamente com outros judeus, foram libertos. E ela vai começar a escrever o livro chamado O Refúgio Secreto. E ela relata que, certa vez, anos depois da Segunda Guerra Mundial ter acabado, ela está pregando na Alemanha. E ela está dando testemunho dela. E ela pregando numa igreja. Depois, quando as pessoas acabaram, ela falava sobre, sabe o quê? Sabe qual era a mensagem dela? Perdão. Ela relata que, quando acabou o culto, várias pessoas indo falar com ela. Quando ela olha, já era um senhor, ela dá as feições. Era um senhor alto, cabelo branco. Olha para eles assim: Corrie, você está me reconhecendo? Na hora, ela disse assim, que veio aquele flashback. Na hora que ela lembra, que foi que ela olhou para ele, que reconheceu, era o carrasco da sala do crematório lá, da câmara de gás. Pense num homem ruim que matou centenas de judeus, que maltratou aquele homem com as lágrimas. Ela relata, aquele homem com as lágrimas, assim: Corrie, a sua pregação mexeu comigo e eu quero pedir perdão a você. Na hora, sabe qual foi a reação dela? Ela conta, as mãos dela se fecharam. Ela deu que não fosse aquele choque nela. E a vontade dela era matar aquele cara. Por todo o mal que ela fez à família e a tantas pessoas. Mas na hora que ela estava aqui fechada, ela disse assim: ou eu perdoo, ou eu vou carregar esse sentimento pelo resto da minha vida. E ela relata. Ela diz que abre a mão, estende a mão para ele e diz assim: meu irmão, eu lhe perdoo em nome de Jesus. Eu lhe perdoo em nome de Jesus. E ela relata: eu tinha uma escolha. Ou eu liberava perdão, ou eu caminhava com peso. Lembre, a liberação do perdão é uma atitude. Não vai depender do seu sentimento. Não vai depender se você acha que você gosta ou não. A palavra de Deus diz assim: perdoai a quem vos tem ofendido. Perdoai. É caminhar. Quem sabe o seu caso é um caso parecido no que diz respeito a liberar perdão. Alguém que fez um mal. Quem sabe o seu caso simplesmente é você levantar
e ir em direção à sua promessa, porque você acha que vai, meu irmão, em nome de Jesus, entenda, caminhar na terra da promessa, para viver o impossível, eu não volto de onde Deus me resgatou, eu vou orar, eu vou me mover, e eu vou caminhar segundo a minha fé e não segundo os meus sentimentos. Tem mais não, Juninho? Número 4, caminhe segundo a sua fé e não conforme os seus sentimentos. Você está aqui, meu irmão? Caminhe segundo a sua fé e não pelos seus sentimentos. Porque se você caminhar pelos sentimentos, você vai chegar rumo à terra da promessa? Vai não, filho. Porque o seu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. O mundo tem a frase, né? Caminhe segundo o seu coração. Irmão, caminhar segundo o nosso coração é certeza da gente se dar mal. Certa vez eu vi um pastor dizendo assim, vou escrever uma frase, vou fazer uma camisa. Caminhe segundo o seu coração e através assim, e me dei mal. Porque é desse jeito. Os nossos sentimentos, eles são falhos. Os nossos sentimentos trazem medo, insegurança, tudo isso daí. Mas e a nossa fé? A nossa fé em Deus, ela é renovada quando nós ouvimos, meditamos na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós caminhamos não segundo o nosso sentimento, mas segundo a nossa fé. Segundo a nossa fé. O versículo de Êxodo 14, versículo 21 e 22, diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Se você ler o capítulo, vocês vão ver que eles atravessaram a noite inteira, porque era muita gente, o caminho era longo. Agora eles atravessavam a noite inteira, parede de água de um lado, parede do outro. Quem aqui já foi em um aquário? A galera já foi aqui. Eu nunca fui, irmão, só vi na foto. Mas o vídeo que eu vi era massa, velho. Você caminhar e você vê cada peixe legal de um lado do outro. Mais ou menos assim essa história. Agora, o negócio é, eles caminharam a noite inteira. Geralmente, irmãos, a nossa vida cristã é desse jeito. É feita de uma longa caminhada. A vida cristã é assim, é feita de uma longa caminhada. E não vai acabar não, imagina um menino perguntando à mãe, não vai chegar do outro lado não. Vai, meu filho, calma, bem assim sou eu e você. Mas pastor, eu estou só caminhando, eu estou só andando. Continue, porque a vida cristã é isso, é uma caminhada constante rumo ao nosso destino. Mas eu não estou enxergando onde vai, meu irmão, continue. Você está andando no caminho chamado Jesus? Continue. Mas pastor, está difícil, meu irmão, guarde essa frase que eu amo. Uma hora as coisas mudam. Uma hora, meu irmão, a situação muda. Uma hora o jogo vai mudar. Uma hora a situação vai mudar. E antes que era só uma tristeza, agora você vai viver uma alegria. E antes que era só um déficit, agora você vai ter um lucro. E antes que era só uma tristeza, meu Deus do céu, agora vivemos um tempo alegre. Uma hora as coisas mudam, porque nós não caminhamos conforme o nosso sentimento, nós caminhamos conforme a nossa fé em Deus. É realmente caminhando rumo à terra da promessa. E para viver o impossível, não volto para o lugar de onde Deus já me libertou. Eu vou orar, eu vou caminhar conforme a palavra de Deus. Vou caminhar conforme a palavra de Deus. Aleluia. E Deus vai estar comigo sempre. Isaías 43, 22. Isaías 43, 2. Quando você passar pelas águas profundas, o Senhor diz, estarei com você. Quando você passar pelos rios de dificuldade, irmão, você não se afogará. Quando você caminhar até o fogo da opressão, fogo da opressão, você não será queimado e as chamas não irão consumir você. Aleluia! O povo caminhou. Chegaram do outro lado, sim. Chegaram do outro lado. Quando eles olham,
o exército egípcio achava que iria caminhar no mesmo caminho que eles trilharam. A Bíblia nos diz que quando o exército de Faraó estava ali no meio do Mar Vermelho, Deus disse: Moisés, estende as mãos agora e fecha as mãos. E assim Moisés fez. Os carros dos egípcios que estavam lá atolados, tendo maior dificuldade, as águas fecharam. E Deus, lembra que Deus havia dito? Tão somente confiem, tão somente creiam, e vocês verão o livramento que eu vou dar para vocês hoje. Todo o exército de Faraó, os carros, os cavalos foram ali, as águas tragaram, morreram tudo afogado. Tem gente que pode dizer assim: mas pastor, por que Deus fez isso? Tantos homens que estavam ali sobre ordens, irmão, vê só. Um negócio que Deus ele tem que Deus não foge da ordem, sabe qual é? Uma ordem chamada hierarquia. Guarde isso. Vocês lembram lá atrás quando eu disse que o faraó tinha dado uma ordem para as parteiras afogarem os meninos hebreus? Vocês lembram? Elas não fizeram. Por temor a Deus. Mas a ordem de Faraó qual era? No coração de Faraó, todos os meninos hebreus já estão mortos. Sim ou não? Irmão, simplesmente, meu irmão, quem planta vento, colhe tempestade. Foi a colheita do Faraó. Foi a colheita. Foi a justiça de Deus. Vocês lembram quando Jesus nasce, depois de um ano, Herodes manda matar todos os meninos que tivessem a idade aproximada ali de Jesus? Olha o fim dele. Terrível. A palavra de Deus ensina a mim e a você: caminhe pela fé. Sabe por quê, irmãos? Porque eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos viver o ponto 5 dessa mensagem. Vamos recapitular? Não deseje voltar de onde Deus já te libertou. Ore, caminhe. Viva pela fé e não pelos seus sentimentos. Sabe por quê? Porque quem assim procede, dá glórias a Deus. É o último ponto dessa mensagem. Dê glórias a Deus. Quando você dá glórias a Deus, você está abrindo as portas para você caminhar na terra da promessa e para você viver o impossível. Dê glória a Deus. Agradeça a Deus em tudo. Diante de toda e qualquer circunstância, tenha sempre o coração grato ao Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 1, é conhecido como o Cântico de Moisés. Cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. Ele lançou o cavalo e o cavaleiro ao mar. Olha essa parte. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me deu a vitória. Este é o meu Deus, e eu o louvarei, o Deus do meu Pai, e o exaltarei. Você está vendo aí, irmão? Essa é a sua história. Uma história de glorificar a Deus, porque o Senhor já trouxe vitória. Uma história de glorificar a Deus diante de toda e qualquer circunstância. Essa é a história. O povo ali foi, irmão, primeira música relatada na Bíblia. Primeira música foi essa daí. Primeiro cântico relatado na Bíblia é esse, o cântico de Moisés. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Irmão, dá para a gente fazer desse versículo a nossa semana, né, não, irmão? Dá para a gente fazer desse versículo a nossa semana. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me deu a vitória. Esse é o meu Deus e eu o louvarei. O Deus de meu Pai e o exaltarei. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Fica de pé. Fica de pé, igreja. Fica de pé, igreja. Porque eu creio que nós estamos nessa jornada, caminhando rumo à terra da promessa. E viveremos o impossível que é aos nossos olhos, porque Deus torna aquilo que é impossível, Ele tem a capacidade de tornar em realidade. Você toma posse disso? Você crê nessa palavra? Você recebe?
Então adora aí o Senhor com a equipe de louvor. Começa a adorar, começa a agradecer.